Meus amados irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Neste momento eu quero compartilhar a palavra, a poderosa palavra do nosso Deus que se encontra no capítulo 11 de Gênesis. Gênesis, o livro do criacionismo, o capítulo 11, que diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que nós acabamos de ler, nós podemos contemplar, podemos entender que aqui vai se falar da famosa Torre de Babel. Quando se fala em Babel na Bíblia, eu já quero aqui esclarecer para os amados irmãos, quando se fala em Babel na Bíblia, está se falando de Babilônia. Babel significa Babilônia. Quando você também ouvir o nome Sinar na Bíblia, também está falando de Babilônia. Amém? Então esse texto vem nos falar da população pós-diluviana. Depois do dilúvio, a terra vai ser povoada novamente pelos descendentes de Noé, Sem, Cã e Javé. Então, a terra vai se encher novamente e eles falavam uma mesma língua. Eles falavam uma mesma língua e eles vão decidir ali construir uma cidade, construir uma torre, que tocasse no céu. Meus amados irmãos, antes de nós entrarmos diretamente na mensagem, o que nós podemos aprender, o que nós podemos absorver, o que nós podemos entender desse texto, é que quando se fala uma mesma língua, quando você fala uma mesma língua, quando uma igreja fala uma mesma língua, quando dentro de um relacionamento fala-se uma mesma língua, certamente que os objetivos, eles tendem a ser alcançados. Eles tendem a ser alcançados quando estão na presença de Deus, quando estão no centro da vontade de Deus. É pecado falar uma mesma língua? O que é falar uma mesma língua? É ter uma mesma concordância. É você concordar com os demais, é você traçar um objetivo, é você focar em um objetivo e você ir em frente. Se você, por exemplo, está dentro de uma igreja, se o pastor da igreja falar a mesma língua que os irmãos, ou se os irmãos acompanharem o pastor, se houver comunhão, certamente que o objetivo ali vai ser traçado e vai ser alcançado quando Deus está no centro deste objetivo. A mesma coisa, como eu falei no início, quando uma família, quando o chefe da família, o esposo, a esposa, os filhos, eles traçam um objetivo, quando eles traçam um alvo a ser alcançado, então está mostrando que eles estão falando o quê? Uma mesma língua. Então, quando Deus está ali, no meio daquele casamento, se for algo para a glória de Deus, certamente que esses objetivos serão alcançados.
E daí por diante, assim, numa empresa, né, num empreendimento, em um negócio, né, é necessário que se fale a mesma língua. É necessário que os objetivos eles sejam traçados dentro de uma mesma língua. O importante, porém, é importante que Deus esteja neste negócio. Você vai observar aqui durante esta ministração que este povo, né, este povo de Sinar, né, este povo, eles vão traçar um objetivo. Esse povo, eles falavam uma mesma língua, porque a palavra diz que em toda a terra falava-se uma mesma língua. Só que observa-se que Deus não estava no negócio. Observa-se que não era a vontade de Deus que eles construíssem uma torre, né? Um arranha-céu, um prédio de dimensões espetaculares para a época. Não era da vontade de Deus. Porque o que deveria subir até Deus eram as orações, a adoração daquele povo pós-diluviano, e não um prédio. Observa-se aqui também que Deus não estava preocupado com o monumento. Deus não estava preocupado com construções. O que Deus queria, o que Deus quer até atualmente, é que falemos uma mesma língua, mas com Ele no centro. Ele sendo o centro de adoração, Ele sendo o centro, a expectativa do povo, que Ele venha se tornar verdadeiramente um Deus. Veja bem que nós vamos aqui esmiuçar esses versículos para que entendamos diretamente, entendamos melhor o que Deus queria para aquele povo e o que Deus quer para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Veja bem, toda a terra era uma mesma língua, uma mesma fala. E voltamos a falar de como é importante nós termos a mesma língua, a mesma fala. Veja bem, se toda a terra era a mesma língua, a mesma fala, o entendimento, naturalmente, que era o melhor possível. E aquela população pós-diluviana, que este fato aqui vai acontecer 120 anos depois do dilúvio, você vai ver que eles vão tomar uma decisão. Eles vão tomar uma decisão. Veja bem, eles disseram uns aos outros, este é o versículo 3, e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Eles vão decidir queimar tijolos. Eles vão decidir fazer algo para chamar a atenção. Eles vão decidir fazer uma construção, um prédio, né, com tamanhos monumentais para a época, com um tamanho monumental para a época. Vão fazer um prédio, um arranha-céu, certamente para invocar, quem sabe, até mesmo um culto idólatra. Porque percebe-se claramente que a população, 120 anos depois do dilúvio, eles já não estavam mais na presença de Deus. Observa-se claramente, meus amados, que quando você toma uma decisão dessa, quando você fala uma mesma língua e você não invoca o seu Deus, você não lembra do Deus que os salvou do dilúvio, que os salvou da morte, percebe-se claramente que esta população pós-diluviana, ela já estava tendenciosa, já tinha voltado ao pecado, voltado à idolatria, a deuses estranhos, porque era impossível, depois do grande livramento que Deus deu para a família de Noé, pensar, né, que os demais descendentes
não tivessem a consciência de que existe apenas um Deus que pode salvar, um Deus que possa livrar. Mas percebe-se claramente no texto que eles já não estavam mais na presença de Deus. E daqui para frente você vai acompanhar outras ministrações, né? Você vai acompanhar ali a vida de Abraão, o chamado de Abraão, do meio de uma família que também era idólatra. Abraão também era foi um homem idólatra, até Deus chamá-lo, né, para que ele fosse o ponto de criação para o povo de Israel, né, a origem do povo de Israel, né? Então você percebe que a população já tinha abandonado o seu Deus, que a população já tinha largado o Senhor, seu Deus, já não lembravam mais do Deus que os tinha salvado. Percebe-se claramente, olha só. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O objetivo deles era fazer uma torre cujo cume tocasse nos céus. E eles fariam um nome para que não fossem espalhados sobre a face de toda a terra. E onde está Deus nesse projeto? E onde está Deus no meio desta conversa? Onde está Deus no meio desse negócio? Você vê que não há menção do nome do nosso Senhor. Você vê que Deus estava de lado. Eles queriam fazer esta torre, eles queriam botar um nome nesta torre, o seu nome nesta torre, para que eles não fossem espalhados, ou seja, nos dar o sentido, nos dar a direção de que aquele monumento seria uma espécie de um monumento idólatra, onde eles ficariam centralizados ali para, quem sabe, oferecer cultos a outros deuses a partir da Torre de Babel, a partir desta torre, né, que eles se propuseram a fazer. Meus amados, até aqui o Senhor ele não aprovou. O Senhor ele não concordou com a atitude daquele povo. Agora prestemos bastante atenção, né, que nós vamos tirar a parte boa também deste negócio, que nós vamos extrair, né, que neste projeto aqui deste povo, que eles resolveram ensinar na Babilônia, resolveram fazer esta torre, o Deus não estava presente. Mas observem bem, que quando você fala a mesma língua, que quando o povo que está com você tem o mesmo entendimento que você consegue ir longe, você consegue ter objetivo, você consegue realizar grandes proezas a partir do momento que Deus está presente. Assim como este povo de Sinar, eles que falavam a mesma língua, tentaram fazer este monumento, tentaram criar esta torre, que não teve a aprovação de Deus. Nós hoje, como igreja, nós hoje que falamos a mesma língua, pelo menos nós temos que falar a mesma língua, nós hoje podemos projetar coisas grandes para a igreja. Nós hoje podemos sim pensar em criar coisas grandes para igrejas, levando almas para o reino de Deus. A partir do momento em que Deus está no negócio, em que Deus está no projeto, porque a igreja do Senhor não é como o povo de Sinar. A igreja do Senhor não é como o povo da Babilônia. A igreja do Senhor não é como este povo que fez um projeto sem colocar Deus no meio. E olha que eles iriam longe no projeto. Presta bem atenção que eles começaram a queimar tijolos. Eles começaram a projetar. Eles começaram a colocar em prática. Porque eles falavam uma mesma língua.
Eles falavam uma mesma língua e eles iriam fazer aquele monumento, aquele arranha-céu, porque eram milhares de pessoas, eram muitas pessoas com o mesmo objetivo. O problema é que Deus não estava no meio. E a igreja? Por que a igreja não avança? Porque a igreja não, muitas das vezes empaca, freia. Muitas das vezes a igreja não consegue caminhar. Nos parece que fica presa, não consegue ganhar almas. Nós estamos vendo muito movimento dentro da igreja, mas pouco avivamento. Porque para a igreja conseguir o objetivo, para a igreja conseguir caminhar, para a igreja conseguir ir em frente, é necessário que falemos uma mesma língua, a língua do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele foi enfático. Marcos 16,15, ele vai dar direcionamento para a igreja. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê será salvo, quem não crê já está condenado. Ele vai falar dos sinais que estarão sobre aqueles que creem. Meus amados irmãos, isto é falar a língua de Cristo. Isto é falar a mesma língua. Nós empacamos, não conseguimos avançar no mundo espiritual, não conseguimos ganhar mais almas, porque há línguas diferentes dentro da igreja. Enquanto estivermos com linguagens diferentes dentro da igreja, cada um falando um idioma diferente, um quer ganhar almas para o reino, mas o outro quer ganhar dinheiro. Um quer fazer isso, outro quer fazer aquilo. Nós não iremos adiante. Nós não iremos adiante. É necessário que falemos a mesma língua. É necessário que falemos a língua do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo que ele deixou para a igreja. Para Pedro ele vai falar em Mateus 16. Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Qual é a língua que ele está falando, Pedro? O inferno vai combater contra a igreja. Só que o inferno não prevalecerá, Pedro, porque a minha igreja será forte. A minha igreja combaterá o inferno. As portas do inferno, Pedro, serão frágeis diante da minha igreja. Amados, não estamos vendo isso acontecer mais hoje por causa da língua que é falada dentro da igreja. Tem crente, meus amados irmãos, que tem pavor do diabo, mas não teme a Deus. Está dentro da igreja. Tem crente que quando você prega contra o diabo, o crente fica apavorado. Pastor, o Senhor fala assim do diabo. Como é que eu vou temer o diabo e não vou temer a Deus, meu irmão? Como é que eu vou dar mais valor ao nome Satanás e ao nosso Deus, ao nosso Salvador Jesus Cristo? Eu não vou valorizar. Por exemplo, tem pessoas que estão dentro da igreja, pastores dentro da igreja, fiéis dentro da igreja, servindo a Satanás, enganando o seu próximo, mentindo para o seu próximo, se prostituindo. Já deixaram de adorar a Deus há muito tempo. Dão mais valor a bens materiais do que ao próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas que não têm reverência pelo nome do nosso Senhor. E como é que você, meu irmão, que se diz adorador, tem um comportamento desse? Porque quem tem poder para lançar a tua alma no inferno é o Senhor Jesus. Ele vai dizer em Mateus 28, deixa eu só conferir aqui, 28, 18, que ele tem todo o poder, que há no céu e na terra. E como é que você vai deixar de adorar o nosso Deus? Como é que você abre a sua boca para dizer que teme a Satanás e não teme a Deus? Nós precisamos rever os nossos conceitos, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é infinitamente superior. O nosso Deus, ele é forte, ele é verdadeiro e ele tem poder sobre toda a terra. Louvado
seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Mateus 28, 18. Né? Ele vai dizer aqui: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, depois de glorificado, o Senhor ele tem todo o poder que há no céu e na terra. É a Ele a quem devemos temer e ter respeito, e não ao nome do diabo. E a partir do momento que nós tememos a Jesus Cristo, a partir do momento que nós o reverenciamos, naturalmente que as obras do diabo não podem mais fazer parte da nossa vida. Amém? Então, vivamos a língua de Cristo, a linguagem do nosso Senhor. Hajamos como Ele. Caminhemos neste mundo tenebroso como Ele. Não sejamos como a população, como o povo de Sinar, como o povo da Babilônia. Veja bem, no capítulo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Veja bem, que aquela movimentação, ela vai mexer com o nosso Deus. Que toda aquela movimentação, aquela queimação de tijolos, aquela construção, vai chamar a atenção de Deus. Tudo que você faz nesta terra, meu amado, chama a atenção de Deus. Tudo que você produz nesta terra, chama a atenção de Deus. Tudo que você constrói, chama a atenção de Deus. Não pensa você que você vai construir, que você vai fazer, que você vai investir, que Deus não estará atento ao que você está fazendo. Tudo que você fizer tem que ter a assinatura, a aprovação do nosso Deus, do nosso Salvador. Nada que você fizer vai passar oculto aos olhos dele. Então o Senhor, ele olha, ele vê aquele povo queimar tijolos. O Senhor vê aquele povo queimar tijolos, aquele povo fabricar em outras traduções da Bíblia, fabricar argamassa. O Senhor vai ver aquele povo trabalhando ao redor daquele monumento. Era muita gente, porque todos falavam uma mesma língua. E quando se fala uma mesma língua, a tendência é a produção. Quando se fala a mesma língua, a tendência é o crescimento. Principalmente o crescimento material. Mas prestemos bastante atenção. O que Deus ele ama, o que Deus ele valoriza principalmente é o crescimento espiritual. Não é a produção material. Não é fazer monumentos. Nós estamos vivendo um tempo, eu vou bater nesta mesma tecla novamente. Nós temos ouvido muitos pregadores, homens de Deus, mulheres de Deus, pregando que Jesus está voltando, é hora da igreja se arrepender, voltar ao primeiro amor, é hora da igreja valorizar dons espirituais, buscar dons espirituais, é hora da igreja se deixar envolver pelo Espírito Santo do Senhor, é hora da igreja ser espiritual, ser uma igreja viva. Mas nós não estamos vendo isso. O avivamento que estamos buscando hoje é um avivamento, digamos assim, um avivamento fraco, um avivamento, meu Deus do céu. Você vai em uma vigília em busca de avivamento, na verdade é um show que você contempla lá. Você vai em uma vigília em busca de oração, você encontra bandas, jogos de luzes, não tem palavra, não tem oração de joelhos, é uma coisa bem básica, porque o objetivo da igreja é construir o quê? Monumentos. O objetivo da igreja está sendo o quê? Angariar fundos para construir
templos maravilhosos para que o povo fique à vontade, para que o povo fique, né, bem acomodado. É pecado a igreja construir um templo para que o povo fique acomodado? Não, meus irmãos, não é pecado. Mas Deus precisa estar no centro. Está no centro das construções. Muitas das vezes não há uma necessidade. O que Deus quer é que nós que foquemos, é que falemos a mesma língua dele. E qual é a língua do Senhor? Qual é a língua de Cristo? Nós já falamos anteriormente. É baseada em amor, é baseada em perdão. É a igreja pregar o verdadeiro evangelho. É a igreja estar alertando o povo da volta de Cristo. É estar ajudando o pobre, é estar ajudando ali a criança, o faminto, o órfão. Isto é papel da igreja. Tem igreja que só ajuda quem congrega. Se o irmão faltar num culto no mês, não ajuda, não dá uma cesta básica para o irmão, porque o irmão faltou. Onde está o amor? Onde está a compreensão? Falta a igreja falar a língua de Cristo. Falta a igreja aprender a falar a língua de Cristo, que é baseada em amor, em perdão de pecados. Eu tenho ouvido muitos comentários e visto muitos exemplos. O irmão cometeu um ato de disciplina na igreja, pronto, não prega mais em lugar nenhum, está proibido de pregar, está proibido de cantar, está proibido, pronto, matou o ministério do irmão. Oh, meus amados, pelo amor de Deus, não é a linguagem de Cristo. Aonde está os 70 vezes 7? Aonde está o perdão? Aonde está a compreensão? Aonde está o amor? Então aprenda aqui nesta palavra que o importante não é construir. Você precisa construir sim, mas uma base espiritual. A igreja ela é espiritual. Eu não posso trazer exemplos de fora, de empresa para dentro da igreja e impor uma linha rígida sobre os membros da igreja. Por quê? A igreja somos nós. O Espírito de Deus habita em nós. Eu não posso fazer isso, matar o ministério dos irmãos, porque aqui é assim, porque assim é do meu jeito. Porque assim, amado, você está tirando o Espírito Santo da igreja e está colocando você. A cabeça da igreja é Cristo. Por isso, Colossenses 1,18 diz que a cabeça da igreja é Cristo. Só que você está tirando a cabeça da igreja e colocando a sua cabeça, dirigente. Botando a sua cabeça, pastor. E as coisas não vão avançar. Você vai queimar tijolos e a coisa não vai avançar. Você vai produzir argamassa, mas a coisa não vai avançar. Porque o que o Senhor ele pede, o que o Senhor ele quer, é que falemos uma mesma língua, mas com ele centralizado. Porque se não falarmos, ou melhor, se falarmos a mesma língua, mas se ele não estiver no meio, ele vai causar uma confusão, e aí a coisa não vai andar. Veja bem que Deus, ele vai descer e ele vai observar. E o Senhor disse no 6, vou repetir aqui para você entender. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então, quando se fala a mesma língua, meu irmão, você consegue tudo. O Senhor está falando aqui na palavra. Só que ele não estava no meio. E quando ele não está no meio, olha o que vai acontecer. Olha no 7. Eia, deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Você está entendendo, meu irmão? Porque muitas das vezes o seu ministério não consegue alavancar, porque ministérios não conseguem crescer, porque igrejas não conseguem crescer, porque há línguas diferentes no meio. Ou então estão construindo algo sem colocar Deus. Muitas das vezes apenas o nome do Senhor é colocado, mas com objetivos diferentes. Há uns sincretismos aí no meio.
uma mistura de cultos. Há pessoas pregando, pessoas despreparadas, pregando a palavra do Senhor, arrancando dinheiro, dando falsos ensinamentos dentro da igreja, que eu não entendo como é que esses homens estão lá dentro pregando a palavra de Deus, meu irmão. Eu não entendo como a direção da igreja permite que certas pessoas preguem a palavra de Deus, assumam o ministério, homens com ministério, com testemunhos péssimos. Eu não entendo como isso acontece na obra de Deus. Mas sabe o que é? É porque há uma confusão de línguas aqui. O Senhor já percebeu, então ele confunde a língua. Aí você vê que a igreja geralmente está naquela confusão. Entendeu? O ciclo de oração não vai com a cara do pastor, o pastor não vai com a cara do Ministério dos Jovens, o Ministério dos Jovens não apoia o pastor, e é aquela confusão. Línguas diferentes dentro da igreja. Mas a partir do momento que você falar a língua de Cristo, a partir do momento que você deixar o pecado de Sinar, os costumes de Sinar da Babilônia de lado, Deus ele vai prosperar, Deus ele vai trabalhar, Deus ele vai construir, você vai queimar tijolos, você vai fabricar a argamassa, você vai fazer o projeto e Deus vai abençoar, e a sua oração não são os prédios, a sua oração vai chegar ao trono de Deus e Deus vai abençoar a tua vida poderosamente. Precisamos falar a língua de Jesus Cristo. Precisamos falar a língua de Deus, entendermos o que Deus quer. E nesses últimos dias, meus amados irmãos, que Deus tem se manifestado, que o Senhor tem usado profetas, que a volta dele está próxima. É o momento de nós pensarmos na salvação das almas. Não adianta fazer prédios gigantescos, não adianta fazer prédios monumentais, ornamentar, porque não irá servir para onde a igreja está destinada. A igreja, aquela que ora, que jejua, que chora, a igreja que reconhece que precisa do Senhor, a igreja que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, com o sangue do Cordeiro. Esta igreja, ela tem endereço certo. Esta igreja, ela irá habitar com o Salvador Jesus Cristo. Então, para onde nós iremos, não precisamos de prédio. Vamos focar em um avivamento verdadeiro. Vamos pregar a palavra de Deus, vamos preparar a igreja do Senhor, para que quando Cristo voltar, a igreja possa se encontrar com Ele, limpa e imaculada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço pela sua atenção e eu vou estar agora orando pelo teu ministério, orando pela tua saúde, para que o Espírito Santo venha visitar você aonde você estiver, em nome de Jesus Cristo. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos, te damos graças, Senhor, por este momento onde estamos diante da tua poderosa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Senhor, as nossas vidas. Te apresentamos, Senhor, a vida, meu Pai, desta ouvinte. Que o Senhor, meu Pai, neste momento, o Senhor, meu Pai, coloque no seu coração, meu Pai, a linguagem de Cristo. Coloque a língua de Cristo, Senhor. Coloque, Senhor, para que esta pessoa venha praticar aquilo que Jesus, Senhor, nos ensinou. Ó Senhor dos exércitos, é no momento, meu Pai, em que contemplamos, Senhor, a tua igreja, Senhor. Fora, meu Pai, da tua vontade, Senhor. A tua igreja que se encontra, Senhor, afastada, Senhor, focando outros objetivos, além, Senhor, das almas, Senhor, que estão precisando do teu socorro. Pai, em nome de Jesus Cristo, que voltemos a amar, que voltemos a perdoar, que voltemos, Senhor, a focar em almas. A tua volta, Senhor, está próxima. A tua volta, meu Pai, é iminente, Senhor. Nós sabemos pelos sinais que brevemente o Senhor virá buscar a tua igreja. Pai, em nome de Jesus,
que voltemos, Senhor, a entender, que voltemos, Senhor, a compreender, meu Pai, a Tua vontade, Senhor. Que não sejamos como, Senhor, o povo, Senhor, de Sinar, o povo da Babilônia, mas que sejamos o povo, Senhor, escolhidos, Senhor, por Ti. Também te peço pela saúde, Senhor, deste irmão, pela saúde desta irmã, pela saúde, Senhor, da sua família. Meu Deus, que Tu venhas repreender, meu Pai, o espírito causador do câncer, o espírito causador do diabetes, o espírito causador, meu Pai, da artrose, das dores, Senhor, no estômago, das dores no ouvido, na cabeça. Meu Deus, esse espírito causador da depressão, da opressão, em nome de Jesus, o Senhor te repreende, o Senhor te dá uma ordem. Tu sai desta vida em nome de Jesus. Tu sai, tu volta para o deserto, tu volta para o abismo, que é o teu lugar. E em nome de Jesus nós agradecemos essas bênçãos, Senhor, sobre essas famílias. Amém e amém.